pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Fabi. Olá, Fabi. Olá, meus amendoim japonês com nova receita mais crocante. Ai, que delícia. Tô aqui, ó. Tem aqui. Que delícia. É ótimo pra gravar podcast. Né? Nem faz barulho. Não, é tranquilo. Gente, antes de começar, eu quero dar um recado. Semana passada... Eu postei um episódio, eu upei o arquivo errado, sem edição. Sem edição. Então, quem ouviu. Quem não ouviu, eu só percebi hoje, na segunda, e aí troquei o áudio e botei o editado bonitinho. Mas foi mais de 1.000 pessoas que ouviram. Só eu falando, lendo o negócio e errando tudo. Enfim, é assim que é os bastidores. Pra quem não é nosso apoiador, é assim todo episódio, tá, gente? Se você gostou, então fica aí o incentivo pra nos apoiar e ouvir as gravações ao vivo. Mas eu só queria fazer um pedido, então. Quem ouviu esse vexame, por favor, escute de novo a versão gravada, porque a gente tá com um patrocininho aí, né? Então, pra dar uma força pra gente aí com os números, pra vocês ouvirem, que tem lá a inserção do anúncio. Mas é isso. Que bom que foi engraçado, né? Se fosse um episódio triste, não ia ser legal. Mas é isso. Você tem algum recadinho, você, Fabi? Gente, fiquem até o final pra ouvir os conversinha, porque hoje tem historinhas da Fabi. Eu vou contar pra vocês por que eu não posso entrar no Canadá. Olha aí, ó. Lá vem. Vem aí, né? Vem aí. Olha, hoje o episódio vai ser grande, então se prepare. Vai dar mais de 1h30 isso aqui, tô vendo já. Coitado do Mikael. Porque além do episódio ser grande, a gente recebeu muito comentário do episódio da semana passada. Até eu acho que a gente nem vai conseguir ler todos, vamos selecionar alguns, porque é muita coisa. Mas é isso, muito obrigado, gente, pelo retorno de vocês. Tem algo mais a acrescentar? Ai, gente, eu queria contar uma fofoquinha aqui no privado, só pros apoiadores, porque senão eu sou processada. Então, dá pra pausar a gravação ou não? Ou tem que vou pausar. Peraí. Bora. Então, depois dessa fofoquinha aí, fiquem na curiosidade. Quem não é apoiador, tá aí. Não ouviu? Esse aí é o famoso marketing, gente. Esse aí é o famoso marketing. Pronto, acabou. Algum recado a mais antes da gente começar? Só isso. Então, bora lá para o episódio de hoje. Ei, escuta esse recadinho. A história que cativou mais de 50 milhões de ouvintes em um podcast produzido pela Wonder agora está disponível em uma adaptação incrível na Starzplay. Acompanhe a história do Dr. Christopher Dante, interpretado pelo Joshua Jackson, um neurocirurgião com uma carreira promissora e personalidade carismática que começou a chamar atenção pelos motivos errados. Seus pacientes entravam em sua sala de cirurgia para procedimentos de rotina e saíam mutilados e até mesmo mortos. Os cirurgiões Robert Henderson e Randall Kirby, interpretados pelo Alec Baldwin e Christian Slater, percebem que tem algo muito errado e começam a trabalhar com a ajuda da promotora Michelle Shugart, interpretada pela Ana Sofia Robb, para tentar salvar vidas antes que elas caiam nas mãos do Dr. Dante. Dr. Death já está disponível no Starzplay todo domingo. A estreia foi no dia 12 de setembro e a série terá 8 episódios que contarão a ascensão e queda na carreira do Dr. Dante. Você consegue acessar o Starzplay pelo aplicativo disponível para Android e iOS ou pelo canal Starzplay no Amazon Prime Video. O Starzplay também está disponível na Apple TV, Roku Express, Vivo App Store e Claro Net TV. Assinantes do Starzplay têm acesso a um catálogo de produções originais e exclusivas, como The Act, Power e The Spanish Princess, além de uma seleção com milhares de filmes e séries para você assistir quando e onde quiser. Para mais informações, acesse www.starz.com.br/pt, starz.com.br/pt. O link está aqui na descrição deste episódio. O Ronald DeFeo Jr., ele nasceu em 26 de setembro de 51 no Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos. Ele era o mais velho dos 5 filhos do casal Ronald e Louise DeFeo, e seu pai era um bem-sucedido vendedor de carros que trabalhava com o pai de Louise em uma concessionária da Buick, o que deixava a família em uma situação financeira muito confortável de classe média alta.
O Ronald Sr. era uma figura autoritária e dominava a família, exigindo principalmente que o filho mais velho cumprisse as suas expectativas, né, o Ronald Jr. Ele frequentemente brigava e discutia com a mulher e os filhos, e para o Ronald Jr. tudo piorou quando ele começou a frequentar a escola, onde ele passou a ser alvo de bullying por ser mais fechado e estar acima do peso. Só para dar uma contextualizada para vocês, o apelido do Ronald Jr. era Butch. Então, mais pra frente, a gente tem uns depoimentos que se referem a ele como Butch. Então, só pra vocês ficarem ligados que é o Ronald Jr. A partir de então, a gente vai chamar ele só de Ronald, tá? E o pai dele é o Ronald Sr. É Butch de bunda, em inglês? Não, de B-U-T-C-H, Butch. Ah, tá. E é isso, só pra vocês ficarem ligados que o Ronald Jr. é só Ronald, tá? Show. Assim que cresceu, Ronald passou a atacar fisicamente seus colegas de escola e até mesmo seu pai, o que fez com que seus pais decidissem levá-lo até um psiquiatra. Mas Ronald negou o atendimento e os seus pais passaram a mimá-lo com presentes na tentativa de amaciar o seu comportamento violento e hostil. Nossa, vai lá, vai na fé, vai dar super certo. Foi isso que fizeram isso com meu irmão. Sabe o que aconteceu? Eu tava fumando crack. Então. Gente, não é... Enfim. Né? Ele ganhava dinheiro e coisas caras, incluindo uma lancha de $14 mil, quando ele tinha apenas 14 anos. $1.000 pra cada ano, né, gente? Bonito, né? Ele também conseguiu um emprego na concessionária da família aos 18 anos. E mesmo assim, ele raramente aparecia no trabalho, né? Pois filho do chefe. Né? Filho e neto do chefe, na verdade. A concessionária era do avô dele. É aquele cara, né? 31 anos, CEO. Tá ligado? Exato, postando no LinkedIn que é meritocracia, é só você tentar que você consegue. Lutei por tudo que eu tenho, estudo numa escola de R$12 mil a mensalidade desde criança. Se o meu Passei pai pagou... em primeiro lugar na FUVEST, exato. É porque eu mereci. Aos 17 anos, o Ronald começou a consumir álcool e drogas como LSD e heroína e foi expulso da escola por seu comportamento violento. Com o salário que ele recebia, mesmo sem trabalhar, pois filho do dono, ele gastava tudo em armas, drogas e álcool, além de melhorias no seu carro novo, que também tinha sido presente dos seus pais. Que beleza, né? O que pode dar errado? Seu filho é basicamente um bicho brabo. Batista. Atropelou o ciclista lá e matou e ninguém viu. Nesse caso aqui vai ser muito pior. DJ... Bom, o comportamento do Ronald, então, ficava cada vez mais errático e estranho. Porque ele viu que não acontecia nada com ele, né? Tipo, eu tô aqui sendo um pedaço de merda e a minha família ainda me dá dinheiro, né? Então, vou continuar sendo cada vez pior. Em uma viagem que ele fez com os amigos pra acampar e caçar, ele pegou e ameaçou um amigo com um rifle. Ele apontou um rifle na cara de um amigo. E o cara, tipo, ficou branco na hora e saiu correndo e fugiu. E aí, mais tarde, o Ronald voltou, encontrou esse cara e perguntou por que ele tinha fugido. Ele agiu como se nada tivesse acontecido. Show, hein? Cara, por que você saiu? A gente se divertiu tanto. Bom, ele também tentou atirar no pai dele com uma espingarda calibre 12 durante uma briga entre os seus pais. Ele escutou os dois discutindo, foi no quarto dele, pegou a espingarda, desceu, não falou nada, apenas apontou para a cara do pai dele e puxou o gatilho na cara do pai dele. Mas a arma emperrou e o tiro não saiu. E aí ele só virou as costas e saiu. Gente, posso falar um negócio totalmente nada a ver e aleatório? Eu fui impactada aqui por um anúncio da Shein, exatamente com todas as peças de roupa que eu queria comprar. Que ódio. Isso aí é o chip da vacina que eles implantaram na gente. Eu amei, porque o negócio nem me deu trabalho, olha só que exatamente, ler nossos pensamentos. Gente, tome vacina com chip, gostoso demais. Gostoso demais. Continua, Bruna, desculpa, eu saí do Instagram. Né? Tá na gravação. Bom, e aí, tipo, ele apontou a arma, puxou o gatilho, a arma emperrou, o pai dele ficou lá com cara de cu olhando pra ele, né? Tipo, meu Deus, quase morri. E aí ele só virou as costas e saiu. E aí o pai dele, surpreso, encerrou a discussão, né, com a mulher, mas ficou atordoado com o confronto. E aí em 74, o querido Ronald, que então tinha 23 anos, ele tava muito bravo, assim, ele tava irritado, porque ele achava que ele não ganhava um salário justo.
Mesmo ele não trabalhando. Não ganhava o salário justo mesmo. O salário justo seria não ganhar um Não salário, ganhar nada, tá né? ligado? Pra ele ganhava pouco dinheiro. Era muito injusto isso. Como assim, né? Então ele fez planos pra desviar dinheiro da concessionária de automóveis. E no final de outubro, um funcionário, ele tava lá na concessionária nos raros dias que ele aparecia, e aí um funcionário pegou e falou pra ele, confiou pra ele a responsabilidade de depositar mais de $20 mil no banco, cerca de 1.800 em dinheiro e o restante em cheque. Falou, é o filho do dono, né, vou dar aqui na mão dele. Falou, ó, leva lá, deposita no banco. E aí o Ronald pegou esse dinheiro, planejou um roubo simulado com um amigo, concordando em dividir o dinheiro igualmente com o cúmplice dele. Esse plano correu sem problemas e ele voltou 2 horas depois para a concessionária. E aí ele contou que quando estava a caminho do banco, ele foi assaltado no sinal vermelho. Olha só que... Gente... Perdi o dinheiro. E aí o pai dele tava lá quando ele chegou contando essa história. E o pai dele imediatamente explodiu de raiva, primeiro repreendendo o funcionário que tinha dado para ele o dinheiro. Porque não, né? A culpa é do coitado do funcionário. E aí a polícia foi chamada e quando eles chegaram, naturalmente eles pediram para falar com o Ronald, né? E em vez de responder com calma as perguntas dos policiais, ele, assim como o pai dele, também teve um ataque explosivo de raiva. E aí, quando a polícia começou a suspeitar que ele estava mentindo, eles pediram que ele fosse até a delegacia para verificar fotos de possíveis suspeitos, e ele recusou. Aí o pai dele começou a suspeitar de que o filho tinha cometido o roubo, mas quando questionou o filho sobre a falta de cooperação com a polícia, o Ronald ameaçou matar ele. Então, uma relação saudável de família. Essa família é muito unida. Uhum. Bom, na sexta-feira antes dos assassinatos, o Ronald foi solicitado pela polícia para examinar algumas fotos de suspeitos na tentativa de ver se ele conseguiria identificar o ladrão. Ele inicialmente concordou, mas desistiu no último minuto. Quando o Ronald Sr. soube disso, ele confrontou o seu filho no trabalho, porque, pela sua sorte, ele tinha ido trabalhar nesse dia. Ele estava mais assíduo nessa semana. Deu uma sorte aí. É o funcionário misterioso, né? Você não sabe se ele vai, se ele não vai. Enfim, exigindo saber por que ele não cooperava com a polícia, né? Ele falou assim, você tem o diabo nas costas. Ele gritou isso, né, pro seu filho. Isso foi pai pro filho, né? Isso. E ele falou assim, seu idiota gordo, eu vou te matar. Gente, só falando que gordo não é xingamento, tá? Só isso. Mais quem respondeu isso foi o Ronald Jr., né, o filho. Exato. E ele então correu pro carro e saiu em disparada. Nas primeiras horas da quarta-feira, em 14 de novembro de 1974, o Ronald Jr. era o único membro da família DeFeo que estava acordado. Ele também era o único membro da família com um quarto apenas para ele, nessa grande casa que ficava na vila de Amityville. O seu temperamento violento e o fato de ser o filho mais velho lhe deram esse pequeno luxo. Nossa, gente, parabéns, né? Tipo, você tem um filho que é praticamente um bicho, assim, né? Uhum. E aí, vamos dar um quarto pra ele, gente. Porque ele era o mais velho, né? Então, ele ganhou o quarto dele. A minha mãe conta isso também, que a minha mãe tinha, nem sei quantos irmãos eram, mas eram vários. Uhum. E a minha tia mais velha era a única que tinha o quarto só pra ela, sabe? Tipo, e ela tinha as coisas dela. E o cara pega no pé até hoje, assim, dela, né? Tipo, ela era a primeira que tinha o horário do banheiro, né? Pra se arrumar. Ela era a que tinha mais tempo, enfim. Era aquela coisa, né? Primeiro filho. Filho mais velho tem umas regalias. Dizem que o irmão do meio é o que mais se fode. Não sei. Eu sou caçula, então... Eu sou gêmea, então eu não sei. Na verdade, eu sou mais velha 3 minutos. Bom. Enfim, esse temperamento violento, né, deu pra ele esse quarto aí. Isso também deu pra ele um local de armazenamento privado pra uma série de armas que ele colecionava e que às vezes ele vendia. Na noite dos assassinatos, o Ronald selecionou um rifle Marlin calibre 35 do seu armário de armas e partiu furtivamente em direção ao quarto dos seus pais. Só um comentário que eu não fiz no início do episódio, né? Mas esse caso, vocês ouviram, de Amityville, que é o assassinato da família DeFeo, que depois teve, no final eu vou, claro, linkar, né, o horror de Amityville, enfim, as coisas sobrenaturais supostamente aconteceram. Gente, eu nunca esqueço a primeira vez que eu vi esse filme. Ele é horroroso, assim. Mas deles? É que ele é tão ruim que é bom, o horror Amityville. Mas qual deles? Teve um monte. O primeiro ou os remakes? Eu acho que é o... Eu não sei de que ano que é o primeiro. É o que eu vi quando eu tava na escola. Então,
90 e poucos? Não, é de 70 e poucos. Ah, não, eu vi um de 90 e poucos que é sensacional. E tipo assim, tem um cara lá que usa uma peruquinha, mano, que, ai, nossa, não, eu nunca vou me esquecer. Assim, o livro, eu gosto muito do livro, é um bom livro de terror, mas não tem nada de realidade ali não, gente, só avisando vocês. Então, quando eu comecei a pesquisar esse caso, eu sabia, tipo, só aquelas fofocas, sabe? Ai, porque o cara falou que foi o demônio. Tipo, ele nunca fez essa alegação de que foi possuído pelo demônio, sabe? Então, é muita coisa, tipo, de cultura popular, cultura pop, dos filmes que foi se misturando a história, que a gente acaba não sabendo o que é a história real mesmo da família Defeu, o que aconteceu, e o que é coisa dos filmes, né? Porque virou uma salada de fruta aí. Então, eu achei muito interessante fazer sobre esse caso justamente para desmistificar. Pretendo fazer isso também sobre esse do último filme do Conjuring, né? Que é o Conjuring Verso, é um negócio que eu não entendo como faz tanto sucesso, mas enfim, não somos um podcast de cinema e tô aqui para falar mal, né, de outras coisas. É isso aí. Enfim, mas me incomoda muito essa glamorização de Hollywood, né, que pega esses casos e diz, olha só, ele estava possuído pelo demônio, que coisa, não sei o quê. Quando não, o cara era só um filho da puta mimado do caralho que matou a família inteira. Então, só para dar uma contextualizada aqui no caso. E aí, enfim, no dia 14 de novembro, né, o Ronald silenciosamente empurrou a porta do quarto e observou os pais dele por um instante enquanto eles dormiam. Então, sem hesitação, ele puxou o gatilho. O primeiro tiro atingiu as costas do pai dele, rasgando seu rim e saindo pelo peito. E ele disparou novamente de novo, acertando o pai dele nas costas. Esse tiro perfurou a base da coluna do Ronald Sr. e se alojou em seu pescoço. E a essa altura, a Louise, né, a mãe dele, havia se levantado, assim, levantado na verdade não, ela havia acordado, né, não chegou a levantar da cama e ela mal teve alguns segundos para reagir antes que o filho começasse a atirar nela. O Ronald apontou a arma para a mãe, enquanto ela estava deitada de bruços em sua cama, e disparou 2 tiros em seu corpo. As balas estilhaçaram a sua caixa torácica e colapsaram o seu pulmão direito. Então, os 2 morreram na hora. Nossa. Apesar do barulho de cada tiro de rifle, ninguém se mexeu na casa. O Ronald rapidamente voltou a atenção para suas próximas vítimas, os seus 2 irmãos mais novos, John e Mark. Ele entrou no quarto que os 2 meninos compartilhavam e ficou entre as 2 camas. De pé, diretamente acima de seus 2 irmãos indefesos, o Ronald disparou um tiro em cada um dos meninos enquanto eles dormiam. Mark ficou imóvel, enquanto John, cuja medula espinhal foi atingida pelo tiro, se contraiu espasmodicamente por alguns momentos até que ele morreu. Novamente, os barulhos não despertaram os únicos membros restantes da família Defeu. E Ronald se esgueirou para o quarto de suas irmãs, Dawn e Allison. Dawn tinha a idade mais próxima dele, enquanto Allison estava na escola primária junto com o John e o Mark. Quando Ronald entrou no quarto, Allison se mexeu e olhou para cima no momento em que ele abaixou o rifle até o rosto dela e puxou o gatilho. Sua irmã mais nova morreu instantaneamente. Ronald apontou sua arma para a cabeça de Dawn também, e ele literalmente explodiu o lado esquerdo do rosto dela. Isso tudo aconteceu pouco depois das 3 da manhã. Em um período de menos de 15 minutos, o Ronald Defeu Jr. havia matado brutalmente cada membro da sua família a sangue frio. Eles tinham um cachorro da família chamado Shaggy, que seria salsicha, né? Era um cachorrinho. E ele deixou... o Shaggy do Scooby-Doo. E ele deixou o cachorro amarrado na casa de barcos. E, né, pra evitar que o cachorro acordasse mais a família, o cachorro ouvia os tiros e latia e tal, mas, tipo, os vizinhos não escutaram os barulhos dos tiros, sabe? Ciente de que ele tinha cumprido a tarefa, né, que ele tinha se proposto a fazer, ele agora voltou a atenção dele para se limpar e estabelecer um álibi para tirar a investigação policial do caminho dele. Então ele tomou um banho calmamente, aparou a barba, vestiu jeans e botas de trabalho. Ele então pegou as roupas ensanguentadas e o rifle, embrulhou tudo em uma fronha. Ele também juntou todos os cartuchos de balas, né, dos quartos, e aí foi pro carro dele. Ele jogou as provas no carro e saiu na madrugada antes do nascer do sol. O Ronald dirigiu dos subúrbios para o Brooklyn e descartou a fronha e seu conteúdo, jogando tudo em um bueiro. Ele então retornou a Long Island e apareceu para trabalhar na concessionária do seu avô às 6 horas da manhã. O Ronald não ficou no trabalho por muito tempo. Ele ligou para casa várias vezes e quando o pai não apareceu, ele agiu como se estivesse entediado, sem nada para fazer, e foi embora por volta do meio-dia.
ele ligou para a namorada, Sherry Klein, para avisá-la de que chegaria mais cedo do trabalho e que queria vê-la. Mano, total, tipo, sangue frio, né? Ele tá fazendo questão de se encontrar com várias pessoas, sabe? Pra dizer que, tipo, ai, eu não sabia de nada, olha só, eu tive um dia normal e não sei o quê. Tipo, né? Tudo era o plano Pra dele. passar um pano, né? Uhum. Bom, no caminho de volta pra MTV, o Ronald passou por seu amigo Bob Kelsky. E os dois pararam pra conversar. Ele seguiu pra casa da Sherry, chegando por volta das 13h30. A Sherry tinha 19 anos, era uma garçonete bem bonita e popular em um dos muitos bares que Ronald frequentava com seus amigos. Ao chegar, ele casualmente mencionou que tentou ligar pra casa várias vezes, e embora todos os carros estivessem na garagem, ninguém atendeu. Pra demonstrar, ele ligou pra casa de novo, usando o telefone do apartamento de Sherry. Nossa, ele muito planejou, né? Um álibi aí. Tipo, falando assim, olha, não consegui ligar pra minha família. Vou usar o telefone da sua casa, tá ligado? Deixa eu tentar daqui. Olha só. Olha que Se bem coisa. que as pessoas só usavam telefone de casa nessa época, né? Não tinha celular. Não, sim, mas tipo... Mas mesmo assim, tipo... ele fez questão de não só falar, mas demonstrar também, sabe? Sim, sim. Tipo, olha só, tentei ligar aqui do seu apartamento e também não consegui. O que será que está acontecendo? Estou intrigado. Exatamente isso. Ele ficava agindo de maneira intrigada, mas também despreocupado, né? Tipo, sei lá, né? Tipo... Não deve ser nada grave, né? E aí o Ronald levou a Sherry para fazer compras durante a tarde. Do shopping, eles foram de carro até a casa do Bob. E aí o Ronald deu pro Bob o mesmo relatório que ele fez pra Sherry, né? Que a sua família parecia estar em casa. Mas ele não teve nenhuma resposta quando ele ligou. E ele falava coisas do tipo... tem alguma coisa acontecendo lá. Os carros estão todos na garagem, mas eu ainda não consegui voltar para casa. Liguei 2 vezes e ninguém atendeu. E aí ele mudava de assunto e do nada ele virou e falou pro Bob: você vai sair mais tarde? E aí o Bob respondeu que ia tirar uma soneca. Eu amei o Bob, porque eu sou exatamente bom, né? Assim, tá ligado? Tipo, o que você vai fazer tal hora? Putz, eu não posso, porque eu vou dormir, assim. Vou tirar uma sonequinha. Mais tarde eu vou sair, mas antes eu preciso da minha sonequinha. Eu entendo muito o Bob. E aí o Bob respondeu que ia tirar uma soneca, né? E que se ele quisesse sair junto mais tarde, ele estaria em um bar, um bar local, que era esse tal do Henry's, por volta das 6 da tarde. E aí o Ronald passou o resto da tarde visitando amigos, bebendo, usando heroína, porque, né, ele não queria voltar uma tarde comum, né? Uma tarde produtiva para o Ronald, né? E aquela coisa, ele não queria voltar para casa antes, né? Tipo, porque ele sabia, ele tinha que ter toda a cena, né? Ele já estava planejando a cena que ele ia fazer. E aí ele finalmente chegou ao Henry's depois das 6. O Bob encontrou ele logo depois da sonequinha de beleza, né? E aí, mais uma vez, o Ronald fingiu preocupação porque não tinha conseguido entrar em contato com alguém em casa. E aí ele falou, vou ter que ir pra casa e quebrar uma janela pra entrar, porque eu estou sem chave, não consigo entrar, enfim. E aí o Bob falou, faz o que tu tem que fazer, né, amigo? Acontece. E o Ronald saiu do bar, então, em sua suposta jornada de descoberta. E aí ele retornou poucos minutos depois, em um estado agitado, né, e muito preocupado, muito triste já, e implorando pro Bob, falando, Bob, você precisa me ajudar, alguém atirou na minha mãe e no meu pai. Nossa, né, tipo... Olha, alguém dá um Oscar para este homem. E aí os dois amigos se juntaram a um pequeno grupo de clientes, né, que ouviram a história e já começaram, não, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Juntou uma galera, todos se amontoaram no carro do Ronald, com o Bob no volante, e haviam se passado aproximadamente 15 horas desde os assassinatos. E momentos depois de chegar a casa, o Bob, ele entrou pela porta da frente, correu escada acima pro quarto principal, e lá estavam os corpos do Ronald Sr. e da sua esposa, Louise. Ele voltou pra fora pra encontrar o Ronald já fora de si, parecendo muito triste e preocupado. Isso me pareceu muito, 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 muito a dona Suzane, né? Né? Verdade. Porque ela fez essa ceninha também. Foi tipo, será que ela pegou inspiração? Enfim. Mas teve também o Joe Yeswit, que tava junto, né? No bar e foi junto lá. E aí ele encontrou o telefone na cozinha e ligou pra polícia. E em 10 minutos, o primeiro policial estava na cena, o policial Kenneth Jeguski. Ao chegar, ele encontrou um grupo de homens reunidos no gramado da frente da casa.
O Ronald estava entre eles, soluçando incontrolavelmente e dizendo: minha mãe e meu pai estão mortos, enquanto o policial se aproximava do grupo. O patrulheiro da vila de Amityville entrou na casa e imediatamente subiu as escadas. Primeiro, ele descobriu os corpos de Ronald Sr. e Louise, e depois os de John e Mark, né, que dividiam o quarto. Aí ele desceu as escadas para telefonar da cozinha para a sede da polícia do vilarejo, e aí o Ronald estava sentado na mesa da cozinha chorando, enquanto ele ouvia a descrição de Greguski, e ele alertou o oficial para o fato de que ele também tinha 2 irmãs. Nossa, gente, é muito cara de pau, né? Uhum. O Greguski, que é o policial, né, ele desligou o telefone e voltou correndo escada acima. E aí, a essa altura, já tinha chego mais um patrulheiro, que era o oficial Edwin Tyndall. Os dois encontraram o quarto de Dawn e Allison juntos. E seria necessário um investigador forense para determinar onde as meninas foram baleadas e que tipo de arma as matou. Tinha muito sangue na cena do crime para os policiais sequer fazerem qualquer suposição. E pouco depois das 19 horas, o bairro começou a fervilhar com a notícia do que havia acontecido na casa dos Defeu, porque a instituição fofoca é a única que funciona. Caramba, imagina, né, mano? Não, tipo, todo mundo... E é uma cidade pequena, né, cara? É um vilarejinho, né? Tipo, é como se fosse uma cidadezinha, assim. E a própria casa estava cheia de policiais, enquanto os vizinhos e os curiosos se reuniam no gramado da frente. O detetive Gaspar Randazzo, do condado de Suffolk, foi o primeiro a questionar Ronald, o único sobrevivente do massacre. Eles se sentaram juntos na cozinha, enquanto o oficial Randazzo perguntava para o Ronald quem ele pensava que poderia ter feito qualquer coisa. E ele pausou por um momento e falou: Luiz Falini. Que esse Falini era um notório assassino da máfia, e o Ronald falou que esse cara tinha muito rancor contra a sua família por causa de uma discussão que os dois tiveram alguns anos antes. Então, essa entrevista continuou na casa do vizinho ao lado, onde colocaram o centro de comando da polícia, né, para não contaminar mais a cena do crime. O detetive Gerard Gozaloff juntou-se ao processo, e foi sugerido que se os assassinatos estivessem de fato ligados ao crime organizado, né, como o Ronald estava falando, ele ainda poderia ser um alvo, né, e por isso qualquer outro interrogatório deveria ocorrer na sede da polícia pela segurança dele. E aí foi então que se juntaram a eles um terceiro detetive, o Joseph Napolitano. E foi então que o Ronald deu à polícia a sua declaração por escrito. E essa declaração, ele afirmava que estava em casa na noite anterior e ficou acordado até as 2 horas da manhã assistindo ao filme Castle Keep na televisão. Às 4 horas, ele relatou ter passado pelo banheiro do andar de cima e que a cadeira de rodas do seu irmão estava na frente da porta. Eu não consegui encontrar qual dos irmãos dele usava cadeira de rodas, mas enfim, um deles usava cadeira de rodas. E ele também afirmou ter ouvido alguém puxando uma descarga na casa. Ele não sabia quem. Como ele não conseguia voltar a dormir, ele decidiu trabalhar mais cedo. E aí ele saiu às 6 da manhã. E ele descreveu o resto do dia, saindo cedo do trabalho, visitando a Sherry e o Bob, bebendo, tentando entrar em contato com a família por telefone. E aí ele disse que quando finalmente voltou para casa para verificar a família, entrou pela janela da cozinha, subiu as escadas, onde ele encontrou os corpos dos seus pais. E após essa descoberta, ele desceu correndo as escadas e voltou pro bar, onde juntou alguns homens que alertaram a polícia. Eita. Então, assim, já tem uns negócios meio estranhos, né? Tipo... Já começou. E, assim, uma outra coisa também é, tipo, ele tinha uma treta com um cara da máfia, e aí o cara foi lá e matou a família dele inteira, e não ele. E, tipo... E, assim, beleza que ele não tá na casa, mas é, tipo, por que que ele é o centro da história, sabe? Poderia ter sido, tipo, sei lá, uma briga com o pai dele, de uma pessoa com o pai dele, sabe? Ele é o centro de tudo. Né? Tem outro detalhe também que depois os policiais questionam ele, que eu achei genial. Genial, não vou falar agora, porque é spoiler, mas vocês vão ver depois, que essa história dele não faz sentido nenhum. Bom, depois que o Ronald apresentou a sua declaração assinada, os detetives continuaram a questioná-lo sobre sua família. E aí, sobre a sua sugestão de que o Luiz Falini podia ser o assassino. E ele respondeu que o Falini viveu com eles por um período de tempo. E durante esse tempo, ele ajudou o Ronald e o seu pai a cavar um esconderijo no porão, onde o Ronald Sr. mantinha um estoque de joias e dinheiro. A sua discussão com o Falini
se originou de um incidente em que o Fallini criticou alguns trabalhos que o Ronald tinha feito na concessionária de automóveis. Tipo, trabalhava 2 dias por semana e ainda fazia merda, né? Né? Tô indignada. E o Ronald também confessou voluntariamente, né, que ele era usuário ocasional de heroína. E também falou sobre o fato dele ter incendiado um dos barcos do seu pai para que o Ronald Sr. pudesse cobrar um seguro em vez de pagar pelo motor que o Ronald tinha originalmente danificado. Gente, ele, tipo, confessou uns crimes menores, sabe? Só pra ele, tipo, ganhar confiança dos policiais. De que, olha, eu estou falando tanto a verdade que eu estou me incriminando. Olha só, eu estou admitindo que eu fiz coisas erradas. Como é que vocês não vão acreditar em mim? Então, essa era a estratégia dele. Por volta das 3 da manhã, os detetives terminaram o seu interrogatório e o Ronald foi dormir em uma cama, em um arquivo, nos fundos. Ele deu todas as aparências de ser uma testemunha muito cooperativa. E até então, os detetives não tinham motivos para suspeitar do seu envolvimento. Mesmo porque ele tava ali, né, abalado. Ele falou que tem uma pessoa que pode ser culpada, né? Tipo, ele tinha tava fazendo o papelzinho teoricamente, né? Mas isso começou a mudar à medida que os investigadores examinavam as evidências físicas, né, da casa, tanto na cena do crime quanto no laboratório da polícia. Uma descoberta crucial foi feita por volta das 2h30 do dia 15 de novembro, quando o detetive Don Silver estava fazendo uma última varredura nos quartos da casa, e os cômodos onde os assassinatos ocorreram foram examinados minuciosamente, enquanto o quarto do Ronald tinha até agora só recebido uma rápida inspeção. E aí ele resolveu ir lá dar uma esmolhada. Falou, passaram muito rápido que vai que tem alguma coisa, né? Uhum. E aí, olhando uma segunda vez, o Silver avistou um par de caixas de papelão retangulares, ambas com etiquetas descrevendo o seu conteúdo recente, que eram rifles Marlin 1.22 e 1.35. Ele não sabia que um calibre 35, um Marlin calibre 35, tinha sido a arma do crime, mas ele pegou as caixas de qualquer maneira para caso fossem alguma prova importante. Pouco depois de chegar ao quartel-general da polícia com as novas evidências, ele soube exatamente que tipo de arma tinha sido usada nos assassinatos, que era exatamente um rifle Marlin calibre 35. O interrogatório subsequente do Bob Kelsky levou à descoberta de que o Ronald era fanático por armas de fogo e que ele havia encenado o roubo da concessionária do seu avô. Então eles já começaram a ver que, tipo, esse cara não é quem ele tá dizendo que é. Ele tem alguma coisa errada. Em pouco tempo, né, os detetives do caso começaram a considerar seriamente a possibilidade de que o Ronald estivesse mentindo para eles e que ele poderia ser um suspeito. Mas que eles tinham certeza de que, pelo menos, o Ronald sabia muito mais sobre os assassinatos do que o que ele estava falando até ali. Às 8h45, o detetive George Harrison, que não é o Beatle... Seria legal se fosse, né? Imagina, da policial. Ele sacudiu o Ronald para acordar ele, né? E imediatamente o Ronald virou e falou assim... você já encontrou o Fallini? Ele perguntou, né? E aí o Harrison não tava lá com essas notícias, né? Ele tava lá, na verdade, para ler os direitos do Ronald, porque ele estava dando voz de prisão. E aí o Ronald protestou, dizendo que estava tentando ser cooperativo o tempo todo e que não era necessário ler os seus direitos. Ele chegou até a renunciar ao seu direito a um advogado, tudo para provar que ele era uma testemunha inocente, confiante e sem nada a esconder. A essa altura, os detetives Gozalov e Napolitano estavam exaustos. 2 outros oficiais, o tenente Robert Dunn e o detetive Dennis Rafferty, assumiram o controle das investigações. O Rafferty, ele releu os direitos do Ronald e passou a questionar o suspeito sobre suas atividades e o seu paradeiro nos 2 dias anteriores. Ele também se concentrou bastante no horário dos assassinatos, porque o Ronald, ele tinha escrito no seu depoimento, né, que ele acordou às 4 da manhã e ouviu o seu irmão no banheiro a essa hora. E o seu irmão até falou pra ele assim... Não, o policial falou. Ah, é verdade, desculpa. E aí o Rafferty, ele falou pro Ronald que toda a família foi encontrada na cama, deitada nos lençóis. E isso me indica que não aconteceu por volta de 1h da tarde, depois que você saiu pro trabalho. Ou seja, né, ele já começou a pegar ali uma mentirinha, tipo... esse é o detalhe que eu comentei antes. Tipo, sim. Tipo, tá se a família... Você a família saiu às 6 da manhã pra trabalhar.
E a família inteira, ou então que a família inteira tava dormindo 1 da tarde, tá ligado? Ele falou, eu saio às 6 da manhã, não sei de nada, não sei o quê. Mas tá, todo mundo morreu dormindo, quer dizer que estavam Quer dizer todos, que todo mundo tava dormindo durante o dia, né? Tipo, tava todo mundo resolveu dar uma de Ronald e não ir pro trabalho. Né? Nem pra escola, né? Exato. Menino. E aí, esse policial, ele continuou a pressionar o Ronald até que ele conseguiu afastá-lo da sua versão anterior de quando o crime ocorreu, estabelecendo que o crime ocorreu realmente entre as 2 e 4 da manhã daquela madrugada. Cara, eu achei importante botar essa parte do interrogatório, porque você consegue ver, tipo, o trabalho de bons detetives, sabe? Uhum. Esses 2 caras, eles pegaram o depoimento do Ronald e literalmente esculhambaram, assim. Eles foram tirando cada pedaço e jogando na cara dele, sabe? E ele foi desmoronando. Então, tipo, sério, esse é um trabalho incrível, assim, que eu fico, meu Deus, como é que os caras pensaram, sabe? Pensam nesses... Enfim, eles têm todo o treinamento pra isso, né? Mas é muito bacana você ver um caso que isso é usado, né? Uhum. Com essa ligeira mudança, então, né, que ele admitiu, já muda uma coisa do depoimento, os policiais já sabem que você tá mentindo, né, cara? Enfim. Exato. A história do Ronald começou a desmoronar. Os detetives Dunn e Rafferty, eles martelaram nas discrepâncias entre a versão declarada dele dos eventos e o que as evidências físicas levaram a polícia a acreditar que realmente aconteceu. O Ronald foi fisicamente ligado à cena uma vez que a hora dos assassinatos foi estabelecida. Porque ele estava em casa naquela hora, ele mesmo havia dito. No início, ele tentou desesperadamente tirar o melhor proveito da situação, tentando fazer os detetives acreditarem que, embora ele tivesse realmente presente na casa durante os assassinatos, ele só esteve em cada quarto depois que os assassinatos aconteceram, que ele não tinha visto nada e blá blá blá. Mas, né, os caras já não estavam mais acreditando em nada do que ele dizia. Eles pegaram ele na mentira. E, né, sabiam. Foi pego na mentira. E aí o Rafferty falou assim, ele chamava ele de Butch, né, que era o apelido dele, ele falou, Butch, é incrível, é quase inacreditável. Butch, sabemos que temos uma caixa de arma calibre 35 em seu quarto. Cada uma das vítimas foi baleada com calibre 35. E você viu a coisa toda, tem que haver mais nisso. É a sua arma que foi usada. Eles jogaram verde ali, sabe? Porque, tipo, era o mesmo calibre, mas eles nem tinham confirmado que era a mesma arma. Os caras, tipo, fizeram um mind games fudido ali, velho. Mano, se você confirmar... É isso aí, jogou o verde, né? E aí o Ronald foi começando a ficar cada vez mais desesperado. E ele começou a mentir. E é muito louco, né? Porque aí o cara vai mentindo pra cobrir uma coisa que ele... Pra cobrir uma mentira que ele contou e que tá caindo e não sei o quê. Que aí depois os caras falam, tá, beleza, então me conta de novo o que aconteceu. Você já não lembra. Já era, tá ligado? E começa a ficar cada vez mais doido, né, a explicação do cara. E foi exatamente o que aconteceu. Conforme ele foi mentindo, essas mentiras foram colocando ele mais diretamente no meio dos assassinatos. Ele disse pros seus interrogadores que às 3h30 da manhã, o Luiz Fallini acordou ele e colocou um revólver na sua cabeça. Tipo, tá vendo como ele já colocou outro cara na cena do crime, né? O Fallini que ele disse que, né, que foi que matou. Suspeito dele. Uhum. Agora, já viu ele, né? Exato. E outro homem também estava presente na sala. Ele falou que era tipo um capanga do Fallini, mas após mais questionamentos, ele não pôde fornecer qualquer tipo de descrição física para a polícia. Então é muito louco, né? Porque ele, tipo, mano, dá todos os detalhes, menos a cara desse aí. Não consegue dar uma descrição do cara, né? Era um ET. Exato. E de acordo com a nova versão dos eventos, o Fallini e o seu companheiro levaram Ronald de quarto em quarto, matando cada um dos membros da família. Aí a polícia foi deixando o Ronald falar e foi se implicando, porque ele começou a descrever como ele reunia e descartava as evidências da cena do crime. E aí o Rafferty falou assim, espera um minuto, por que você pegou os cartuchos se não tinha nada a ver com eles? Você não sabia que é sua arma que foi usada? Mano... Blau. Muito bom os caras. É isso. E aí o Ronald não respondeu a pergunta, então os investigadores permitiram que ele falasse mais um pouco. E eles já haviam conseguido uma boa quantidade de evidências, né, que implicavam o Ronald o tempo todo fingindo acreditar que o Fallini e o seu cúmplice tinham levado ele junto em sua matança, enquanto poupavam sua vida sozinho.
E depois que eles receberam uma descrição sólida de como os assassinos ocorreram, o Dan partiu para o checkmate. E ele falou assim, eles devem ter feito você como parte disso. Ele disse pro Ronald, eles devem ter feito você atirar em pelo menos um deles. Ou alguns deles. E aí estava feito, né? Vai negar? Vai negar? Não vai. E aí o Halford falou assim pra ele, não foi assim que aconteceu, né? E aí o Ronald já, tipo, com a mão na cabeça, falando, me dá um minuto, tô pensando. E aí o cara mandou um, but, eles nunca estiveram lá, não é mesmo? Faline e o outro cara nunca estiveram lá. E aí o Ronald finalmente confessou e falou não. E disse, tudo começou tão rápido. Depois que comecei, simplesmente não consegui parar. Foi tão rápido. E ali ele confessou que realmente ele tinha cometido os assassinatos. Então, tipo, é muito, muito genial essa descrição dos depoimentos, né? Do interrogatório desses policiais. Inclusive, vou indicar aqui, gente, um canal no YouTube que chama JCS, Criminal Psychology. Ah, eu adoro. É muito bom, Só que é em inglês, né? Eles fazem análises de vídeos desses depoimentos. Interrogatório. E eles mostram, tipo, toda a reação da pessoa. O que eles explicam o que o policial tá fazendo. Eu achei isso muito legal, porque às vezes a gente acha, que policial burro perguntando essas coisas. Não, cara, isso aí é de acordo com... Tem uns caras que são muito espertos, eles de acordo com esse treinamento que eles têm, que eles sabem que querem estabelecer, né, confiança, ou enfim, tudo tem um objetivo, né? Então, gente, sério, é muito bom e são vídeos, tipo, muito longos, assim. Tem, tipo, nesse canal, quando eles interrogaram aquele cara que matou a Sharon, que é e a família, e as duas filhas, lembra? Que tem até um documentário sobre ele no Netflix. Ah, sim. O Chris Watts. A gente fez o episódio. Exato. A gente fez o episódio sobre ele. Tem ele, tem também daquela outra menina que a gente também fez o episódio, que é aquele caso da... aquela menina que convenceu o namorado a se matar. Uhum. Tem ela também. Gente, é Michelle alguma coisa. Mas, nossa, é muito bom esse canal, eu adoro. É, muito bom. Então fica aí, gente, pra vocês entenderem também, porque eu acho muito legal, porque eles explicam todas essas técnicas da polícia pra fazer interrogatório. O nome, deixa eu falar de novo aqui, é JCS Criminal Psychology. Então, tá aí, faz tempo. Eles, tipo, demoram pra postar, porque são vídeos muito longos, né? Então, fica aí a sugestão pra vocês. E aí, o Ronald, né, foi a julgamento na terça-feira, 14 de outubro de 75, quase um ano após os assassinatos teriam ocorrido. Apesar da confissão dele, apesar do fato de que ele foi capaz de conduzir os investigadores ao local exato onde ele tinha eliminado as evidências, e apesar do fato de que o rifle calibre 35 dele foi positivamente identificado como arma do crime, o promotor Gerard Sullivan queria garantir que não houvessem falhas na acusação. Então, esse cara também, sério, muito foda. Tipo, mano, eu fiquei muito fã desses caras que trabalharam nesse caso, assim, porque sabe o retrato do que deveriam ser bons profissionais, sabe? Bons profissionais, que muitas vezes não é o que acontece, né? Mas esses caras aqui realmente merecem, assim, toda a fama do mundo. Durante o período de entrevistas, pré-julgamento e seleção do júri, o Sullivan estudou o Ronald. Ele questionou ele, observou como ele se comportava e interagia com os outros, e ele sabia que Ronald era um mentiroso patológico e que era muito evasivo. Gente, eu conheço uma pessoa que é assim, né? E que é, de fato, um mentiroso patológico, né? É muito doido, né? É surreal, assim mesmo. Ai, gente, eu vou contar, viu? Historinhas da Fabi. Solta a vinheta, DJ. Historinhas da Fabi. Gente, eu namorei um cara uma vez, tipo, eu tinha uns 14 anos, assim. E aí, beleza, não deu muito certo e a gente terminou e passaram-se vários anos, eu tinha, tipo, uns 20 e poucos, e encontrei com ele de novo, né? E a gente voltou a ficar e voltamos a namorar. E aí, uma vez, ele tinha ido tomar banho e tinha um amigo dele que me odiava, né? E eu queria saber por que esse amigo dele me odiava. Tipo, eu não tinha ciúmes dele com menina, essas coisas. E aí eu fui lá na conversa do Facebook, risos, ver por que esse menino me odiava tanto, né? E, gente, tem que ter um porquê, né? Exato. Ele não me falava, sabe? Gente, sério, esse menino era louco. E aí, sabe o que ele fazia? Ele falou pro amigo dele, ele contava umas histórias de louco, assim, ó, tipo...
Primeiro ele falou que na época eu fazia faculdade de design e estava começando a estudar quadrinhos. Aí ele falou que ele que fazia faculdade de design, que ele que estudava quadrinhos e que, tipo, ele trabalhava na mesma empresa que eu e que, tipo, eu só ficava o dia inteiro jogando videogame nos fins de semana, sendo que poderia ser verdade se fosse hoje em dia, mas na época não era, porque eu tava estudando muito. Cara, é troco de nada, assim, Mas, né? tipo, ele meio que pegou minha vida, assim, pra ele, sabe? Tipo, tudo que eu fazia, ele falou que ele que fazia, entendeu? Mano, muito Cara, que oluco, muito surreal. doido. Eu sei de história de gente que, tipo, inventa câncer, sabe? Tipo, Nossa, lá no... Gente, eu não sei se vocês assinam ou escutam o Não Inviabilize, que eu amo. muito bom. É muito bom. Eu Tem tava várias muito- vezes, várias histórias disso, assim, de gente que, tipo, fala que tem câncer pra... Tipo, faz uma merda, sabe? Aí fala que tem câncer pra todo mundo perdoar, sabe? Aham. Mas, gente, eu sou, assim, quem perdoa é Deus, sabe? Porque eu não perdoo, não. Eu não sou boa de perdoar, não. Eu também, só as rancorosas online. Mentira, porque eu perdoo sem saber, porque eu esqueço o que aconteceu. Então, às vezes eu nem sei por que eu não gosto mais da pessoa e acabo esquecendo. Ai, gente. Pera, onde que eu parei aqui? Voltando aí pro episódio, né? Então, ele percebeu que o Ronald era um mentiroso patológico e que ele era muito evasivo. E aí, o Ronald contratou um conhecido advogado da área, William Weber, para sua defesa. O seu padrão de comportamento antes dos assassinatos deu para o Weber a oportunidade de alegar inocência por motivo de insanidade em nome do seu cliente. Ou seja, ele já era antes meio, né, tipo, já se comportava de maneira estranha, tacou fogo no barco do pai, nananã. Uhum. Mas o Sullivan, ele sabia que o Ronald não era louco e sim que ele era apenas um assassino muito violento e com sangue muito frio, né? Ele estava determinado a colocar o Ronald atrás das grades pro resto da vida. E a sua declaração de abertura no júri foi muito crucial, porque foi essa declaração aí que preparou o terreno na sua tentativa de revelar a verdade sobre o caráter criminoso do Ronald. Ele queria garantir que o júri veria o Ronald como ele mesmo via, que era um assassino muito são e muito metódico. A questão do estado mental de Ronald no momento dos assassinatos continuaria a ser prova definitiva sobre a qual a sua absolvição ou condenação se apoiaria, né? Porque tem muito disso, né, de insanidade momentânea e tal. Isso. Inclusive, eu tô escrevendo um caso sobre isso, que é uma insanidade momentânea, mas, na verdade, é um grande caso sobre privilégio branco, né? É aquele caso que eu mandei áudio no grupo hoje, sabe? Que... Ai, desculpa, vocês mandaram Não, um milhão de não áudio dá hoje. spoiler. Ah, tá. Não, vocês mandaram 1 milhão de áudio hoje, eu não ouvi. Eu sou dessa. Tem muito áudio, eu não escuto tudo, não. Vocês têm que me mandar um resumo depois. Eu só escolho, né? Eu jogo ali, eu rodo o WhatsApp, né? E clico. O que parar, ganhou. Exatamente. Mas enfim, então, tem vários casos que é assim, né? Quando a pessoa Exatamente. é branca, né? É rica, aí tem assim, olha só. Exatamente. Bom, o Weber, ele tinha astutamente tentado alegar que o caso fosse... Tentado fazer com que o caso fosse imediatamente encerrado, alegando que o Ronald teve acesso a um advogado negado pouco antes da polícia conseguir a sua confissão. Ele afirmou ainda que a própria confissão foi obtida sob coação, produto de abuso físico por parte da polícia. E nenhuma dessas alegações foi examinada, no entanto, e o Weber teve que defender as ações do seu cliente de verdade, alegando que ele era legalmente insano no momento em que os assassinatos ocorreram. Que tem essa, né? Lá não sei como é que é aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos tem essa. Se você conseguir provar que você não tinha sanidade, você estava, né, defesa por motivo de insanidade, né? Você, na verdade, vai para uma instituição, né? Se é institucionalizado. Não quer dizer que você vai ser solto, né? Ainda mais dependendo do crime. Claro, Exato. Mas, enfim. Mas também, assim, ao mesmo tempo, tipo, até os Estados Unidos têm um sistema muito punitivista, né? Então, mesmo institucionalizado, pode pôr aí, tipo, 35 anos, 50 anos, sabe? Mas né, não é a vida inteira, né? Mas não é a vida inteira, nem é a pena de morte, né? Em alguns estados. Então, na tentativa de provar ao júri o quão insano o seu cliente era,
O advogado chamou o Ronald para o banco de testemunhas, onde ele daria as respostas que eles tinham combinado para parecer que ele realmente tinha problemas psiquiátricos. E aí o advogado segurou uma foto da Louise, né, que era a mãe do Ronald, morta, né, o corpo dela deitado na cama, e perguntou para ele, Rony, essa é sua mãe, não é? E ele falou, não, senhor, eu te disse antes e vou te dizer de novo, nunca vi essa pessoa antes na minha vida. Eu não sei quem é essa pessoa. E aí ele mostrou para ele uma foto do corpo do seu pai e perguntou, Butch, você matou o seu pai? E aí ele falou, eu matei? Eu matei todos eles, sim, senhor. Eu matei todos eles em legítima defesa. Eita. E aí o júri já ficou, meu Deus, como assim só uma pessoa doida irá admitir que, né, a matou, enfim. Todo mundo ficou assustado com a confissão do Ronald no tribunal. E, nossa senhora, o ótimo é que, tipo, a descrição nesse texto que eu usei, né, como fonte, dizia que, tipo, enquanto isso, o promotor lá com a poker face, maior poker face de todas, Tipo, esperando o momento dele, né? E aí, enquanto isso, né, o Weber perguntava por que ele fez isso, né? Nossa, por que você matou todo mundo? E aí o Ronald falou o seguinte, no que me diz respeito, se eu não matasse minha família, eles iriam me matar. E no que me diz respeito, o que fiz foi legítima defesa e não havia nada de errado com isso. Quando eu tenho uma arma... Ah, desculpa, vou falar. Eu ia imitar o Bolsonaro falando, no tocante, no tocante. E aí ele finalizou falando, quando tenho uma arma na mão, não tenho dúvidas de quem eu sou Deus. Então, esse foi o discursinho que ele mandou, que eles tinham combinado. Ai, gente, pra sério. ele parecer que era maluco e não sei o quê. Enfim, era muito orquestrado, assim, pra parecer que ele era doido mesmo. Sou eu? Uhum. Ah, bem na hora que eu tava procurando o MTV no mapa. Onde que fica? Deixa eu ver aqui. Em Long Island. Ah, tá. Porque eu ia ver se era tipo um rolê muito redneck, assim, mas nem é tanto, né? Não é tanto. É só meio high society, assim, sabe? Tipo, as casas têm casa de barco nos fundos. Sim. É tipo meio classe média alta, assim. Para um membro leigo do júri, o testemunho de Ronald pode até ter parecido de um lunático perturbado, né? Ou de alguém com pouca compreensão da realidade. E foi precisamente essa possibilidade, a possibilidade do Ronald de escapar do julgamento enganando o júri, que Sullivan trabalhou ao máximo para evitar. Ele não perdeu tempo em agredir o testemunho dele durante o seu interrogatório, ridicularizou a aparente incapacidade de Ronald de lembrar de quem era sua própria mãe. Gente, porque, né? Ai, sério. E expôs várias inconsistências entre o seu testemunho, o depoimento que ele deu à polícia na noite do crime, e, acima de tudo, o Sullivan pressionou Ronald agressivamente na tentativa de sacudir a sua compostura para inflamar a sua arrogância e ódio. O Sullivan queria que o júri visse que, em vez de vítima de insanidade, Ronnie Butch DeFeo Jr. era um assassino lúcido, desonesto e sangue frio. E as perguntas do promotor começaram a se concentrar nos próprios assassinatos e nos relatos conflitantes de Ronald sobre as suas ações naquela noite. Uma coisa né? O Ronald era um cara, tipo, muito pavio curto e violento, né? Exatamente. Então, passar vergonha no tribunal, ele não ia aguentar, tá ligado? Uhum. O promotor sabia. Ele ficou pressionando. Ele só ficou, esperou a hora dele pra fazer porque ele sabia que o cara ia perder, assim, a compostura, sabe? Ia se perder no personagem, assim. O Sullivan, ele sabia que não seria capaz de obter uma história direta do Ronald em relação ao que havia acontecido, porque a gente já falou, ele era super evasivo, ficava inventando detalhe, falava uma coisa, falava outra. Mas ele sabia que ele poderia incitar o assassino a revelar a sensação distorcida de prazer que ele obteve ao matar a sua família inteira. No fim, o promotor pressionou tanto que o Ronald chegou a ameaçar ele de morte. Nossa, gente, ele tirou o Ronald da casinha, hein? Tirou do sério. E aí uma testemunha-chave do julgamento que ia determinar o sucesso da defesa ou da acusação geralmente a testemunha profissional, né? Expert. Nesse caso, uma delas era o Dr. Daniel Schwartz, que foi contratado para a defesa. Ele era muito reconhecido, pois ele entrevistou vários réus, ele testemunhou em centenas de casos. Algum tempo depois, ele ia ganhar ampla notoriedade nacional como o psiquiatra que considerou David Berkowitz criminalmente insano após os assassinatos dos filhos de Sam, né? Pra quem não sabe, a gente vai cobrir esse caso ainda. O que, no fim, eles também estavam errados, né? O Berkowitz não era doido, não, só estava se fazendo. Exato. Então, o promotor Sullivan focou os questionamentos dele
Falando que o Dr. Schwartz tinha passado pouquíssimo tempo com o Ronald DeFeo, que eles tinham tantas testemunhas e provas, né, de tanto tempo, basicamente da vida inteira dele, que era muito mais do que as 2 horas que eles tinham passado conversando com o cara. E o Schwartz tinha diagnosticado ele como neurótico. E aí o Sullivan questionou todas as ações do Ronald, mostrando que a limpeza da cena do crime e como ele tinha se livrado das provas mostrava que sim, ele estava consciente sobre os assassinatos que ele tinha cometido. Porque uma pessoa insana não vai recolher todas as provas, dirigir meia cidade pra despejar tudo num bueiro, né? Tipo, ele não vai pensar nisso, né? Pensar em como ele vai se livrar das provas e como ele vai limpar tudo, enfim. E ainda o jeito que ele se comportou no dia seguinte, né? Tipo, tentando passar esse pano aí, né? Tipo, ligando da casa da namorada. Exato. Tem tudo isso. Para sua testemunha profissional, a promotoria chamou o Dr. Harold Zolan. Ao contrário de Schwartz, o Zolan atribuiu o comportamento de Ronald a uma personalidade antissocial, uma forma de transtorno de personalidade que se distingue de qualquer forma de transtorno mental. Pessoas com transtorno de personalidade estão totalmente cientes de suas ações, são totalmente capazes de compreender a diferença entre o certo e o errado, mas são motivadas por uma atitude autoritária e egocêntrica. Apesar dos esforços de Sullivan, ele sabia que um veredito de culpado não era uma aposta concreta. A primeira votação do júri foi de 10-2, com 2 pessoas que ainda não tinham certeza sobre o estado mental de Ronald no momento dos assassinatos. E depois de analisar as transcrições do depoimento de confissão, no entanto, a votação voltou a ser unânime com 12-0, e na sexta-feira, 21 de novembro de 1975, Ronald DeFeo Jr. foi considerado culpado de 6 acusações de assassinato em segundo grau. E 2 semanas depois, ele foi convidado. Convidado a ser condenado, né? Exato. Convidado a passar o tempo na prisão. Ele foi convidado a 25 anos de prisão, à prisão perpétua, em todas as 6 acusações. Ele permaneceu preso o resto de sua vida, até falecer em 12 de março de 2021. Esses dias agora, né? Foi começo do ano. Aos 69 anos, e a causa da morte nunca foi revelada ao público. Pela lei do estado lá, eles não podem falar, eles só falam pra família, e a família decide se revela ou não a causa da morte. Ah, entendi. Então, provavelmente ele estava com alguma doença. Que família? Então, eu fiquei pensando isso. Que família que sobrou? Não falou pra ninguém, né? Tipo, deve ter tio, sei lá, ele tinha um avô, né? Não sei, mas o avô já deve ter morrido agora. Mas enfim, deve ter uns parentes mais distantes, assim, porque a família dele ele matou todos, né? Bom, e gente, eu achei importante colocar aqui no final o que tem a ver o Horror em Amityville, né, com esse caso, além de ter acontecido na mesma casa. Exatamente eu vou isso. Hoje esse filme. Aconteceu na mesma casa, só isso. Tipo, o livro eu recomendo muito, gente. É um bom livro de terror, assim. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 77 e ele conta a história dos Lutz, que foi a primeira família a se mudar para a casa dos DeFeo após o massacre, e eles permaneceram lá por 28 dias até fugirem dos fantasmas e demônios que assombravam o lugar. Esse livro tem a autoria do Jay Anson e afirma que a história é real e acabou gerando adaptações de sucesso, outras nem tanto, porque afinal o último foi feito pelo Michael Bay, então é bem duvidoso, horrível, é muito ruim. Para o cinema. Eu te vi explode, tá ligado? Assim, a casa explode, tudo explode em câmera lenta. Na verdade o assassino é um Transformer. Bom, uma das pessoas que mais trabalhou para desmentir essas alegações de que aconteceu de verdade foi o investigador paranormal, o Dr. Stephen Kaplan. Ele passou muitos anos tentando expor as contradições e mentiras em relação à parte real do horror em Amityville. E já falecido, o Dr. Kaplan era um parapsicólogo muito respeitado de Long Island. Ele era fundador do Instituto de Parapsicologia da América e ele era famoso e respeitado pelo seu trabalho. Em 16 de fevereiro de 76, logo após a família Lutz fugir da casa, né, o Dr. Kaplan recebeu um telefonema do George Lutz solicitando que ele e seus associados investigassem a casa.
E já nessa ligação, ele começou a perguntar umas coisas e ele já achou tudo meio muito suspeito, sabe? Porque ele ficou, como assim? O que tá aterrorizando a casa? E o cara falava, fantasmas, muitos demônios, não sei o quê. Dele, tá, mas como é que tu sabe que é demônio? E dele, eu sei os nomes dele. Mas como é que você sabe os nomes? Eu li no livro. E dele, tá, você leu no livro? Legal, sim, legal. eu falei com uma bruxa também. Mas quando você falou com a bruxa? E, tipo, era uma bruxa famosona lá da região, sabe? E daí, tipo, aí ele percebeu, o cara falou com a bruxa antes mesmo de ter ido mudar pra aquela casa. E aí ele começou a achar muito estranho, sabe? Porque o cara falava que não sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia tudo em relação a demônios e fantasmas. Então eu queria dizer que ele tinha pesquisado realmente, ele só não queria admitir que ele tinha pesquisado sobre o assunto. Então, tipo, o Kaplan já ficou com a pulga atrás da orelha, falando, não, tem alguma coisa errada aí, não vou cair nessa. Como o Dr. Kaplan lembrou em seu relato do incidente de Amityville Horror Conspiracy, essa conversa inicial imediatamente começou a despertar as suas suspeitas quanto à validade da afirmação de George de que a casa era assombrada por demônios e todos os tipos de espíritos malignos. Né? Tipo, e aí, é assombrada por qual demônio? Todos. Você quer a assombração? Sim. Qual? Sim. Exato. Sim, todas. As dúvidas do Dr. Kaplan sobre a veracidade da assombração dos Lutz foram confirmadas 1 ano e meio depois, quando ele recebeu uma cópia do horror em Amityville. Lendo tudo, ele rapidamente chegou à conclusão de que George realmente tinha feito seu dever de casa em relação à bruxaria e demonologia, pois o relato estava embalado com todo tipo de fantasma, ghoul, poltergeist, demônio, tudo, né? Tudo, basicamente tudo. Todos os quais empregaram todos os truques no livro para aterrorizar a família Lutz, mas que não conseguiu amedrontá-los e mandá-los embora por 1 mês inteiro. Então é tipo um poltergeist a vingança, né? Foi, exatamente. E aí, entre essas inconsistências, né, que o Dr. Kaplan descobriu, né, encontrou, isso inclui o exagero completo no papel que um amigo padre desempenhou em todo o drama. No livro, um personagem sacerdote chamado Padre Mancuso é aterrorizado por um demônio enquanto ele tenta abençoar a nova casa. E depois disso ele é perseguido pelo espectro, onde é atingido por furúnculos, palma sangrando, que é a estigmata, né? Febre e cheiro penetrante de excremento. E na vida real, na verdade o que aconteceu é que um padre realmente abençoou a casa. Ele teve alguma preocupação com a possibilidade de uma assombração, mas pela história da casa, né, ter sido palco de um massacre de uma família inteira. E esse verdadeiro sacerdote não foi ferido por demônio nenhum, ele só teve essa sensação ruim na casa, assim, tipo, várias pessoas morreram aqui e nada aconteceu com ele. E também, outra inconsistência, acho que é a maior, né, pro Kaplan, era de que os fenômenos sobrenaturais que os Lutz descrevem como tendo testemunhado são muito amplos, o que quer dizer que nenhuma casa poderia conter tantos demônios, fantasmas e etc. Tipo, tudo aconteceu ali, sabe? Tipo, todas as amostras de demônios e fantasmas do mundo estavam lá. Isso, tipo, era ridículo, né? Nenhuma casa poderia conter tantos demônios, fantasmas, etc., suficientes para fazer com que tudo que eles dizem que aconteceu. Por exemplo, o George afirma que um leão de porcelana saltou de um canto da sala e mordeu o tornozelo dele. Ele teve uma visão fantasmagórica da cabeça do Ronnie DeFeo Jr. flutuando no porão. Ele e a esposa, Cat, acreditam ter visto a impressão de uma figura demoníaca encapuzada em sua lareira. A Kathy levitou acima da cama. A Cat olhou no espelho e viu uma mulher idosa decrépita olhando para trás. Os banheiros eram entupidos com lama preta fedorenta e as paredes da casa cobertas de lodo. O George e a Cat olharam pela janela da sala e viram um porco flutuante com olhos vermelhos brilhantes. Era o Bolsonaro, né? Viram o futuro do Brasil. Enfim, cara, era muita coisa, né? Tipo, o cara estuda parapsicologia, ele acredita nisso e ele tá falando, não acredito. Exato. É muita coisa, é impossível. No final, esse conto de horror e possessão demoníaca foi desmascarado pela Diocese Católica de Rockville Center, o Departamento de Polícia de Amityville, William Weber, que era o advogado de defesa do Ronald DeFeo, o juiz do Tribunal Distrital do Zeu... Todo mundo falou, olha, gente, isso aí não é isso aí não. Inclusive, o advogado, né, o William Weber, ele alegou estar mais envolvido com a história do que eles imaginam.
E ele afirma que o George e a Katy Lutz abordaram eles sobre uma ideia para um livro e disseram: olha, a gente criou essa história de terror com base em muitas garrafas de vinho. É uma farsa. E o Weber, desde então, moveu um processo contra os Lutz por levar a história da assombração para outro editor. E ele exigiu uma participação nos lucros de, atenção, 60 milhões de dólares. Cara, o livro foi um sucesso, a adaptação foi muito sucesso. Tanto que até hoje estão readaptando essa bosta, né? Por isso que virou filme, né? Porque o livro bombou, o caso Exato. Foda, né? Na mesma época do Exorcista também, tava tudo, né? E por fim, eles acabaram fazendo um acordo fora do tribunal de 2.500 dólares, mais 15 mil dólares por seus serviços relacionados ao livro e ao filme subsequente. No fim, até o George e a Katy também acabaram retratando umas partes da história, enfim. Acabaram falando, a gente inventou um pouquinho. E os novos proprietários do número 112 da Ocean Avenue em MTV. There's a place of Ocean Avenue where I used to... Eles não foram incomodados, né, por outros visitantes, além de hordas de curiosos e aqueles que estavam convencidos de que a casa era mal assombrada. Toda essa invenção diminuiu o fato de que o verdadeiro horror de Amityville foi o assassinato a sangue frio de 6 pessoas inocentes por um de seus próprios familiares. Então, hoje em dia, as pessoas ainda vão lá e tiram foto na frente da casa, como se fosse tudo, olha, nossa, a casa assombrada. Não, cara, a casa não é assombrada, ela só foi o palco de um crime horrível. Assim como diversas outras casas, né, que também tiveram Family Annihilators, né, vai lá no Ai, gente, eu vou contar um dia pra vocês num mini aí a história do castelinho da Rua Apa, que fica... sim. Sim, que é mais ou menos isso, mas lá é realmente assombrado mesmo. E aí, hoje em dia, tem umas coisas mó legal lá, tipo, comida vegana, sabe? É massa. Bacana. Ali nessa casa MTV que eu sei não tem nada, assim. É só tipo, as pessoas que moram lá tentam viver a vida delas e sempre, todo dia tem alguém na calçada tirando foto, falando, olha só, a casa assombrada. E tá, tipo, o cara pelado lá dentro de casa. Tipo, o cara só quer coçar o saco e ver TV, né? Mas não. Enfim. Mas este é o caso, gente. Chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer... pesquisa sobre esse caso, porque eu realmente não sabia dos detalhes. Eu até achava que ele tinha matado todo mundo com um machado, porque se eu não me engano, no livro fala isso, enfim. Eu tô muito doida, eu tô enganada. Mas eu tinha muito essa coisa na minha cabeça de que misturou, sabe, da cultura pop com a história real, e eu realmente não sabia o que tinha acontecido mesmo e o que não tinha acontecido. Então achei bem bacana isso. Tem algum recado, então, para finalizar? Não. Então vamos para os comentários da semana. Deixa eu abrir aqui. Gente, teve comentário essa semana, hein? Vamos selecionar alguns, porque não tem como. É muita coisa. Teve muitos comentários. Tô abrindo aqui também. Teve 51 comentários. Não vai dar pra ler tudo. Nossa, tem um monte de mensagem aqui também. Aqui, ó. Ficou ótimo sem edição. Eu ri muito. As pessoas achando que era de propósito. Posso começar? Bora. Deixa eu ver. Deixa eu botar pros mais recentes pra não me perder. Aqui, bom. Vou começar então com o da Thalita Rodrigues Psico, que sempre comenta. Beijo, Thalita. Ela falou: 1000 crimes, parabéns pelo episódio, especialmente a Bruna, que fez o roteiro. Muito obrigada. Gostaria de comentar algo que a Jéssica disse sobre o conselho tutelar ser preguiçoso, já que havia pessoas interessadas em adotar o Bernardo, mas nada foi feito a respeito. Esse caso tem uma série de omissões da rede de proteção às crianças e adolescentes, é óbvio e revoltante. Mas tem uma questão que precisa ser explicitada sobre o porquê de haver preferência da manutenção da criança e adolescente na família, porque é uma prerrogativa do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Um dos erros revoltantes é que a avó é família, né? E queria a guarda da criança e não precisava deixar o Bernardo com o pai, ele estaria em família com a avó materna, realmente.
Geralmente, não ouço episódios sobre crimes brasileiros, porque são muito sofridos pra mim. Esse não foi diferente. Então, tá aí, né, gente? Por que eles tentam deixar na família, como a gente havia comentado, né? Eu só queria dizer que alguns ouvintes mandaram mensagem pra gente, tipo, gente que trabalhou com isso, né? Com conselho tutelar, enfim. E que a gente sabe que tem muita gente que é muito competente no trabalho e que tenta fazer o que dá, né? Isso com certeza é um trabalho muito difícil. Então, a gente sabe que tem gente aí tentando ajudar muitas crianças, mas que muitas vezes sai do nosso alcance também, né? Então, não sintam-se culpados, não. Esse presidente aí que só se importa em comer arroz com feijão e arma, e não liga... E nem o arroz e o feijão, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou um pouco afastada das notícias, porque eu estou literalmente passando mal, tá ligado? Me dá crise de ansiedade de saber dessa. Eu também. Tipo, mas assim... Prefiro não ver. Mas um presidente quer comer gasolina e arma no cu. Olha que ódio. Desgraçado. Porque eu tenho medo do processinho. Mas então... Eu vou ler aqui o primeiro comentário da isabv.art, que é: chorei quase o episódio todo. Casos assim são gatilhos de revolta pra mim. Me lembrou muito o caso do Gabriel Fernandes. Eu assisti a série e imaginar a inocência dele, pensando que um dia seria capaz de agradar e receber o amor da família. Nossa, me machucou muito. O mesmo aconteceu com o Bernardo. Eu não conhecia este caso. Vontade de voltar no tempo e salvar essas crianças. Realmente, o caso do Gabriel Fernandes lembra muito isso. Do Fernandes me lembra bastante isso também. E realmente, assim, a gente até falou que quando tem episódio de criança, assim, alguns ouvintes já falaram que não escutam, porque realmente é muito pesado. E é mesmo, sabe, gente? Mexe demais. E saber que, tipo, esse caso do Bernardo, ele é muito complicado, porque foi muita negligência, não só do Estado, mas também da família. E saber que tava ali, né, nas nossas mãos, não nas nossas, né, mas da sociedade, né? Da sociedade, salvar a vida dessa criança, e nada foi feito, né? Gente, rico é uma merda, é isso. Bom, eu vou ler aqui o comentário da Ana Alves, e ela diz o seguinte: esse caso só reforça quão marginalizadas são as crianças. Crianças pobres sofrem as consequências da falha de estrutura familiar, abandono do Estado por conta da classe social. Crianças ricas sofrem essa passada de pano por conta da sociedade bajular ou temer represália e vingança da família rica. Criança sofre seja lá onde estiver. Acredito que é a classe mais abusada, marginalizada e esquecida. Eu trabalhei em escola pública onde todo dia tinha que ser feita uma denúncia para o conselho tutelar num caso onde uma criança era obrigada a comer igual cachorro e proibida de usar o banheiro. Que? Gente... Caso muitíssimo parecido com o do Bernardo, onde vizinhos cuidavam dele por vê-lo ser abusado e violentado pela mãe. Um dia o conselho disse que não tinha como formalizar a denúncia, pois estava sem tinta na impressora. Ai, gente, sabe? Trabalhei lá 1 ano, quando estava para sair da escola, finalmente tinham dado a guarda da criança para os avós paternos. Então, assim, como eu falei que tem profissional muito bom, tem profissional filho da puta que não deveria estar nesse emprego, sabe? É que nem você pega a professora desgraçada que só sabe xingar aluno e tratar mal as crianças. Por que você é professora, mano? Você, tipo, sabe... Embora professor seja, tipo, uma classe, assim, que eu acho que a maioria é massa, tá ligado? Sim, com certeza. Assim, eu acho que é muito pouco. Eu acho que, assim, óbvio, né? Tem pessoas e pessoas. Mas, mano, esse caso específico, tipo... Acabou a tinta da impressora. Escreve com a mão, caralho. Faz alguma coisa, sabe? Eu odeio isso, gente. Tipo, pessoas que, em vez de resolver o problema, te devolvem um problema, sabe? Tipo... É foda que no caso do Bernardo também, as profissionais que se envolveram tentaram fazer alguma coisa, Sim, né? isso é verdade. A do conselho tutelar e a psicóloga. Elas tentaram, cara. Só que daí chegou lá na justiça e os caras, tipo, não... tá tudo os homens bem, de terno, né? Vamos fazer ele voltar pro pai, tipo, sabe? Ignoraram completamente todo o relatório que o pessoal tinha feito, então, às vezes não é só a instituição, né? Todo o sistema que trabalha contra, né? A gente resolver esse tipo de problema e de injustiça. Bom, eu vou ler aqui o comentário da Lei Pellegrini. Gurias, muito bom o episódio, mas prestem atenção em alguns conceitos.
Presta atenção se eu quiser. Mentira. Eu adorei esse comentário dela, achei bem importante. É muito bom também. O induzimento, instigação, auxílio ou automutilação é um crime tipificado no Código Penal brasileiro. Então, se fosse o caso, o Bernardo poderia ser processado por essa tese. Como não ocorreu, sugerir isso pode ser considerado calúnia. Fiquem atentas. Opa! Obrigada. Obrigada, Lê. Valeu. A Jéssica mencionou o infanticídio, mas não foi o caso do menino Bernardo. É muito comum as pessoas confundirem o assassinato de crianças pelos pais como infanticídio. Mas esse crime só acontece em uma condição excepcional, que é no período puerperal e cometido pela mãe. Olha só que interessante. Eu não sabia disso também. Isso porque após o parto, a mulher pode estar sob influência da condição do estado orgânico desse acontecimento e perder a noção total ou parcial dos atos, mudando seu estado. E por isso a pena pode ser diminuída, o que é o contrário de um assassinato contra familiar e crianças, que condiciona aumento de pena no Código Penal. Para vocês terem uma ideia, o homicídio comum tem pena entre 6 a 20 anos e o qualificado, como esse caso do menino Bernardo, de 12 a 30 anos, com aumento de pena de 1/3 até metade, caso a vítima seja menor de idade. No infanticídio, a pena é de 2 a 6 anos. A Lê arrasou. E ela falou aqui, faltou ali, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação, que foi o caso da Michelle Carter e do Conrad Roy, que é esse caso que eu comentei da menina que tem lá no canal, no YouTube, que ela convenceu o namorado a se matar, sabe? Uhum. Sim, que a gente fez o caso e tal. E a Lalesca também, né? Ela comentou aqui que ela ia comentar sobre essa questão do infanticídio e homicídio de crianças, que são coisas que costumam ser bastante confundidas mesmo. Mas aí ela falou que acredita que a colega, a Lê Pellegrini, no caso, explicou tudo que a gente precisava saber. Então, Ale, muito obrigada, valeu demais aí pela correção. E a gente tá vendo como os ouvintes do 1001 são os melhores, assim. Tipo, melhores, né? Tipo, é uma galera muito massa. E, tipo, avisou a gente aqui, ó, cuidado pra gente não tomar processinho, então... Exatamente. Já vamos ficar... Mas, Ale, caso ocorra, a gente já vai deixar aqui já chamamos seu você, contato. Né? Aqui já sabe, você, né? Camila Trede e Lalesca são as nossas advogadas. Já temos um time de advogados, né? Exato, já se prepare aí, porque a senhora que vai ter que defender. Se preparem. Mas muito obrigada. Isso aí. A Michelle Raposo, ela falou o seguinte: gente, esse caso é um retrato das péssimas condições que a rede de proteção à criança se encontra. Fui assistente social da Prefeitura de Curitiba e vivi na pele dias de terror pelas péssimas condições de atenção e proteção que o Estado oferece. Foram 10 anos atuando até o dia que passei a ter noites em claro e pânico. Fiquei afastada por problemas psiquiátricos até concluir que o melhor era me exonerar, pois não possuía mais controle emocional para continuar nessa batalha. Fico arrasada ao ver escrachado tão na nossa cara que crianças estão totalmente vulneráveis a todos os tipos de violências possíveis. E é realmente isso que eu tinha comentado, né? Tipo, tem tanto profissional bom, mas que, sabe, é tão sucateado, o sistema tão impessoal, né? Tipo, negócio... Sabe, uma pessoa só não consegue fazer tudo sozinha. E aí fica nas costas só dessas pessoas, sabe? É elas nadando contra a maré, tentando fazer o impossível para salvar essas crianças e não conseguindo, porque o sistema burocrático, porque o Estado não dá suporte, sabe? Então, tipo, é foda, cara. É basicamente abandono do Estado, assim. As pessoas tentando fazer o trabalho que deveria ser do Estado, né? Então... Sim. De quem que é esse comentário mesmo? Da Michelle Raposo. Eu tô procurando aqui, não tô achando. Teve muito comentário nesse episódio, gente, sério. Foi. E assim, eu fico muito feliz que a Michelle tenha pelo menos se exonerado, né? E procurado a paz. Porque, gente, eu vou contar pra vocês um negócio. Eu já tive que ir na Delegacia de Repressão à Pedofilia, né? E quando eu fui lá, sério, é uma parada que é tipo
Gente, o coração, assim, parte na hora, assim, porque, tipo, tem 3 mesas, aqui no DHPP de São Paulo, tinham 3 mesas de escreventes ou delegados não, né? Eram escreventes. E policiais, nananã. E do lado tinha um cercadinho com, tipo, uma boneca e um ursinho, sabe? Uhum. Tipo, é surreal, assim. E aí o cara, um dos policiais, eu tava conversando com ele, ele me contou as coisas que eles veem, assim, sabe? Então, gente... É horrível. É tipo, assim, é um negócio muito... por isso mesmo, eu entendo. Aqui tem vários comentários de várias pessoas que são mães, né? Uhum. Que comentaram aqui no post falando, tipo, por eu ter um filho ou uma filha, né? Isso em mim dói mais, parece. Eu não consigo ouvir o episódio por causa disso. E, gente, realmente, assim, pra mim, violência com criança é o que mais tem de... Eu acho que os 2 tipos de casos que mexem muito comigo são caso de violência com criança e caso de sequestro que a vítima fica, tipo, 15 anos, sabe? Uhum. Então, pra mim, esses são os piores, assim. E super normal vocês não conseguirem ouvir, viu, gente? E não é só, tipo, profissional que trabalha direto, né, com... Tipo, cara, você pega professora de rede pública, gente. O que mais tem é caso de criança abusada e, sabe, a professora ter que se virar, sabe? Porque não tem nem pra onde mandar essa criança. É, tipo, tentar tapar o sol com a peneira, sabe? É muita Imagina gente... você saber dessa situação e ver a criança voltando pra casa, ou o pai indo buscar, sabe? É horrível, Tipo, horrível. pra você não voar no pescoço desse pai e dessa mãe, né? Deve ser uma força homérica, porque eu não ia aguentar, não, gente. Eu já ia fazer o barraco ali mesmo. Foda. Então, o nosso abraço e nossa força pra todo mundo, gente, que tem que, né, lidar com esse tipo de coisa horrível. Então, professoras, assistentes sociais, todo mundo, gente. Beijo pra vocês. E ainda mais com a situação de, tipo, falta de financiamento, falta de estrutura do país pra esse tipo de caso. Quer ler mais algum? Quero. Tô escolhendo um aqui, porque tiveram muitos mesmo. Muitos. Aqui a menina comentou assim, calma, deixa eu achar aqui. Gente, tem muito comentário, pelo amor de Deus. Eu amei o da Lali Sec, que ela falou 1h30 de ódio e indignação. É exatamente isso. Tipo, exatamente. É o resumo do episódio. A Carolina falou assim, caso bastante revoltante. Mas saber que a Fabi não pode entrar no Canadá é a única coisa na minha cabeça. E aí, vamos saber agora qual é essa. DJ, rola a vinheta aí. Historinhas da Fabi. Mais uma, né? Historinhas da Fabi. Mas então é isso, pessoal. A fofoquinha da Fabi, desculpa, vai ficar para o próximo episódio, porque o que aconteceu é que tá vindo um furacão aqui na minha cidade, basicamente. Caiu um temporal aqui, tipo, absurdo. É o dilúvio e já caiu a luz, então a gente teve que encerrar antes. As janelas estão tremendo, tá caindo raio. Então, vai ficar pra próxima semana que eu não consegui gravar. A Fabi contou a fofoca para os apoiadores sem a minha presença. Então, vou pedir pra ela contar a história completa na semana que vem. E obrigada, pessoal. Se você quiser nos apoiar, entra no site milcrimes.com.br. Entra lá, vai ter vários tipos de apoio para você fazer. E se você quiser mandar sugestão de caso ou fazer qualquer comentário, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. E é isso, vou desligar aqui que eu não quero perder meu PC, não. Falou. Tchau, até semana que vem.